Oi, pessoal, tudo bem? Bora lá para mais uma aula. Hoje a gente vai conversar sobre um assunto que é bem teórico, inicialmente, depois você tem alguns cálculos, mas que particularmente é um assunto que eu gosto bastante, porque tem bastante aplicação prática no nosso cotidiano. No decorrer da nossa apresentação, eu vou apontando para vocês alguns exemplos práticos do nosso cotidiano. Tudo bem? E esse assunto é a cinética química. Bora lá. Então vamos lá. Por definição, cinética química, assim como a gente vê na física, vai estudar a rapidez, vai estudar a velocidade, tá? Nesse caso, não de um veículo, como é na física, não de uma partícula, como é na física, mas da formação de moléculas ou formação de compostos, ou seja, rapidez ou velocidade de uma reação química, tá? E essa rapidez ou velocidade eu consigo verificar tanto no consumo dos reagentes quanto na formação dos produtos. Eu posso verificar esses dois parâmetros, tudo bem? Então as palavras, vocês vão observar muito o termo rapidez, talvez mais do que velocidade. Beleza, gente? Então, bora lá. Como que eu observo essa velocidade? Vou puxar um pouquinho aqui, ou essa rapidez. A gente verifica da seguinte forma. Vai ser a variação da quantidade pelo tempo. Ficou muito confuso, porque você fala assim, quantidade do quê? Né? O que é essa variação de quantidade? Então, nesse caso, quantidade pode ser variação da massa, variação do número de mol, variação do volume, variação da concentração, mas muito comum a gente observar em número de mol ou variação de concentração. Vejam nessa imagem que a gente tem aí, que nesse caso eu tenho bolinhas azuis como sendo os reagentes, bolinhas rosa como sendo os produtos. Eu tanto posso ver a taxa de diminuição da concentração, da quantidade de mol dos reagentes, no caso da bolinha azul, quanto eu posso ver a taxa de formação, de produção dos nossos produtos, no caso da bolinha rosa. E esse tempo normalmente é trabalhado em segundos, mas depende muito também da velocidade da minha reação. Se essa minha reação é lenta, eu vou observar em minutos. Agora, se essa reação se processa de uma forma rápida, aí a gente trabalha em segundos. Beleza? Hoje, por enquanto, eu não vou trabalhar com esses cálculos, com a montagem desses cálculos, o desenvolvimento. Vai ficar mais para a parte de resolução de exercícios. Tudo bem? Continuando. Então, eu tenho que verificar, em cinética, é importantíssimo conhecer a teoria das colisões. Imagina o seguinte, eu tenho os reagentes que precisam de condições ideais para que eles se encontrem. Eu sempre faço analogias com pessoas. Alguns pedagogos não gostam disso, mas tem deixado bem mais claro o estudo, principalmente de cinética. Então imagina o seguinte, eu tenho pessoas que vão dançar. Eu tenho uma aula de dança de salão. Eu tenho que o participante 1, pode ser a mulher, encontre o participante 2, que pode ser o homem, para que os dois formem uma dupla e a partir daí possa ocorrer uma dança, uma reação. Em cinética, nas reações químicas, eu também preciso que os reagentes se encontrem, mas esse encontro a gente diz como colisão, que eles possam se colidir para assim, então, eles possam formar novos produtos. Na nossa imagem a gente tem aqui, o reagente representado como AB e o reagente representado como XY. No momento em que eles se encontram, a junção dos dois, ainda não teve a formação do produto, tá? É só
o processo deles se encontrarem. A gente chama de um complexo ativado. É aí que o que vai ocorrer? As ligações dos reagentes serão desfeitas para a formação de novas ligações. Ó, eu vou quebrar a ligação AB e vou quebrar a ligação XY. O que eu vou ter? A formação de AX e YB. Eu formei novas substâncias. Mas para isso, gente, é muito importante o seguinte: não vai ocorrer uma reação se o reagente AB e o reagente XY não se encontrarem. Não tem a energia suficiente para se encontrar. A gente diz o seguinte: esses reagentes precisam ter energia cinética suficiente, energia para que promova a colisão dessas duas moléculas. Tudo bem? Então, pensar em energia suficiente para que eles possam colidir é o primeiro fator. Então, anota aí. Ele tem que ter energia suficiente para promover colisões. Mas essa colisão, gente, tem que ser efetiva. De nada adianta uma colisão geometricamente desfavorável. Tudo bem? Então eu vou mostrar na próxima imagem, por exemplo, 3 possibilidades de colisões. O choque não frontal. Está vendo que uma substância vem na horizontal e a outra vem na vertical. Eu não promovo o encontro frontal dessas duas moléculas para assim quebrar a ligação. Depois tem o choque frontal mal orientado. Vejam, os dois estão na horizontal. Eu tenho que promover o encontro da molécula aí, e o exemplo, que é uma molécula diatômica, frontal, mas vertical, certo? Que aí sim a gente chama de um choque efetivo. Tá vendo que aqui, ó, as duas esferas brancas na vertical encontram as duas esferas pretas, acinzentadas, na vertical. Aqui eu promovo a quebra das ligações dos reagentes para formar, então, os produtos. Tá? Então, vocês vão ouvir o termo sempre choque efetivo. Então, os 2 parâmetros necessários para que ocorra a minha reação, dentro da teoria das colisões, é ter energia suficiente para promover a colisão e ter uma colisão efetiva, geometricamente favorável. Próximo. Então, eu tenho aqui o gráfico que justamente vai relacionar energia com o caminho da reação, como ela se processa. Ele vai ter essa cara de um monte, né, de uma montanha, de um pão de açúcar. E importante para vocês, aqui no eixo Y a gente vai deixar energia. Essa energia pode ser calculada em kJ ou em quilocaloria, tá? E o nome que a gente dá para essa energia, para quem já teve termoquímica, é comum. Para quem não teve, é um termo novo. Então, é entalpia. Então, essa energia pode ser chamada de entalpia. E a letra para representar é o H, certo? Então, o que vai acontecer? Eu tenho os meus reagentes aqui em uma determinada energia, tá? Numa determinada entalpia. Eles vão ter que ganhar energia, tá vendo aqui? Eu estou subindo a minha quantidade de energia. Quando eu aumento a energia, eu promovo a formação do complexo ativado. Tá vendo aqui, ó? Se a energia para formar o complexo ativado, eu chamo de energia de ativação, tá? Então, a energia mínima para o meu processo, a reação química se processar. É a mínima energia necessária. Após o momento que eu formei o complexo ativado, essa reação se processa e aí eu tenho produtos formados. Uma observação. Esses produtos formados podem estar num patamar de energia menor do que o inicial. Tá vendo aqui, ó? Eu tenho uma energia menor.
como ele pode terminar aqui num patamar de energia maior. Quando ele termina num patamar de energia menor, como é o nosso caso, quer dizer que ele liberou energia. Esse processo, representado aqui, é um processo exotérmico, liberou energia. Agora, se a minha energia final dos produtos fosse maior, mais alta do que o inicial, eu diria que ele absorveu energia. Aí seria um processo endotérmico, tá? E a variação de energia é sempre calculada com ponto inicial, a diferença na verdade, do ponto final menos o ponto inicial, tá bom? Beleza? Vejam que eu deixei duas setinhas aqui e ele tem dois picos diferentes. Mais para frente eu vou dizer o que é essa diferença, certo? Combinado? Mas as nossas reações químicas, você pode promover processos que acelerem essas reações, que elas ocorram de forma mais rápida. E os fatores que alteram a velocidade da reação estão aqui. Concentração dos reagentes, temperatura do meio reacional, superfície de contato dos reagentes, pressão e os catalisadores, tá? Vou falar com vocês de cada um. Imagina o seguinte, eu tenho, representado aqui pelo bonequinho, dois bonequinhos que estão jogando as bolinhas e essas bolinhas vão colidir. Então eu tenho duas bolinhas que vão colidir para formar o meu produto final, para processar a reação. Agora na próxima imagem, dá uma olhadinha aqui, ó. Eu já tenho uma quantidade maior, ou vamos traduzir isso, uma concentração maior dos meus reagentes. Eu tripliquei a quantidade de reagente, certo? Gente, se no mesmo meio reacional eu tenho uma quantidade maior de reagente, eles vão se colidir com maior facilidade. As colisões serão em maior número e mais efetivamente. Essa reação se processa muito mais rápido. Tudo bem? Então, é a mesma coisa de eu ter, por exemplo, a formação de água, H2 e O2. Eu tenho 1 mol de cada um. Agora eu aumento para 5 mols de cada um. Se eu tenho mais, eu vou ter uma colisão maior e vão formar produtos mais rapidamente. Não quer dizer que eu vou formar mais produtos. Quer dizer que os produtos ocorrerão mais rapidamente. Tudo bem? Eu estou alterando a velocidade, não a quantidade final. Tudo bem? Próximo. Então, importante. O aumento da concentração é diretamente proporcional ao aumento da velocidade. Por quê? Porque eu aumento as colisões efetivas. E assim, a velocidade aumenta também. Beleza? Tudo certo? Simples? Bora lá. Continuando. Eu gosto de colocar agora, para o segundo parâmetro importantíssimo para o nosso estudo, a temperatura. O que esse gráfico mostra? Imagina o seguinte, eu tenho dois meios reacionais. Meio reacional 1, meio reacional 2. Tá? O que varia desses dois meios reacionais é a temperatura. Um tem T1 e T2. Só que imagina o seguinte, olha só para T1. Num frasco, eu não tenho moléculas exatamente com a mesma temperatura, T1. Eu tenho temperaturas mais baixas, moléculas com temperaturas mais baixas e regiões onde as temperaturas são mais altas. Mas a média é T1. Olhando para T2, eu tenho uma temperatura maior, então eu esquentei mais o meu sistema, ou vamos deixar essa linguagem melhor, eu forneci mais energia, e o que aconteceu? Eu tenho uma temperatura média maior. Eu tenho parte da substância em temperaturas mais baixas, parte da substância em temperaturas mais altas. Porém, a média é T2. O que a gente observa? Imagina o seguinte, imagina aqui ó, E2, energia 2.
é a energia mínima para o processo ocorrer, tá? Então, essa energia mínima, eu tenho que ter moléculas com essa energia mínima. Se a temperatura é mais alta, eu vou ter uma quantidade de moléculas com energia cinética muito maior do que temperaturas mais baixas. Eu estou fazendo uma relação seguinte, gente. Quanto maior a energia cinética, muito provavelmente, e isso a gente pode afirmar, eu vou ter moléculas com uma velocidade maior, se movimentando de uma forma mais rápida, tá? Então, quando eu aumento a temperatura, eu aumento o número de moléculas que têm energia cinética maior. Então, se ela tem energia suficiente, ela vai colidir mais facilmente, vai formar produtos mais rapidamente. Então, quando eu aumento a temperatura do meu processo, aumenta a energia cinética. Pensa aí no seu achocolatado. Tanto faz se é Toddy ou Nescau. O que acontece? Quando eu aumento a temperatura, tudo bem, professor, aí não é uma reação. Aí, na verdade, é uma dissolução. Porém, é um exemplo legal para você pensar. A solubilidade aumenta, porque aumenta a energia cinética. Certo? Beleza? Ou é legal você pensar no crescimento de um pão. Quando tem temperaturas baixas, o fermento não é tão ativado, o pão demora mais para crescer. Se eu tenho temperaturas mais altas, o fermento é ativado mais rapidamente, o pão vai crescer mais rapidamente, porque ocorreu o aumento da energia cinética daquelas moléculas. Perfeito? Acompanhou? Já falamos de duas: concentração e temperatura. O aumento da temperatura é importantíssimo para o nosso processo. Continuando. Superfície de contato. E eu deixo uma imagem aqui que povoou a mente de muitos adolescentes e crianças. Acender, tacar fogo em um bombril. E eu já alerto, muito cuidado, não façam isso. Aqui eu tenho bombril e aqui eu tenho um simples prego. Qual que pega fogo que entra em combustão mais facilmente? No caso, é o bombril. O que acontece? O bombril é um monte de, entre aspas, fiapinho que está pegando fogo. Se vocês olharem para a imagem aqui, ao lado, eu tenho um bloco amarelo compacto. E aqui, ó, ao lado, eu tenho o mesmo bloco dividido em partes menores. Quer deixar bem claro aí na sua cabeça o que é superfície de contato? Imagina que eu fui ao açougue, peguei uma peça de carne. E outro dia eu fui ao mesmo açougue, pedi a mesma carne, a mesma massa de carne, só que eu pedi carne moída. Vou preparar as duas em panelas iguais. Qual é a carne que vai ter um processo de cozimento mais rápido? Eu lhe garanto que é a carne moída. Por quê? O calor vai interagir muito mais com a carne moída, que tem uma superfície, uma área superficial mais disponível. Tudo bem? Então, o que vai ocorrer... imagina que essa é a carne. O pedaço de carne, o calor interage apenas nessa região. Já na carne moída, ele interage, ele permeia por todos esses espaços. Tudo bem? Eu aumentei a região de contato, mas eu diminuí o tamanho do meu material. Tudo bem? Então, eu aumento a superfície de contato, eu diminuo o tamanho do meu material, certo? Então, também é diretamente proporcional. Conforme aumenta a superfície, aumenta o número de colisões, aumenta a velocidade da minha reação. Pressão. Imagina o seguinte, pressão está diretamente ligada a volume. A partir do momento que eu falo que aumento a pressão, eu diminuo o volume. Então, se eu tenho um becker, onde a reação se processa, se eu aumento a pressão, eu estou diminuindo o volume. Eu estou diminuindo a região
para que ocorram essas colisões. Se eu diminuo a região, as colisões efetivas se processam mais rapidamente. Os encontros se processam mais rapidamente. Imagina você na sua sala de aula com 30 alunos. Agora imagina você na escola inteira com 30 alunos. Em que situação você vai ter colisões melhores, mais rápidas? Quando eu tenho tudo confinado em uma sala. A pressão aumentou, o volume diminuiu. Tudo bem? Se eu aumento o volume, eu tenho um espaço tridimensional maior para minhas moléculas percorrerem. Então, eu diminuo a probabilidade de colisões. Certo? Então, nesse caso, é inversamente proporcional. Diretamente proporcional se eu levar em consideração a pressão. Aumento da pressão, aumento da velocidade. Mas é inversamente proporcional à questão do volume. Aumento da pressão, diminuição do volume, aumento da velocidade da reação. Perfeito? Pensa, sabe em quê? Na sua panela de pressão. Além de aumentar a pressão, eu também estou interferindo na temperatura. São dois fatores concomitantes, tá? Porque quando a gente aumenta a pressão, a temperatura, no caso, lá dentro da sua panelinha, a temperatura de ebulição da água vai ser alterada. Beleza? Tranquilo? Continuando, o último parâmetro, que é catalisador. E eu trouxe de novo o gráfico da entalpia versus caminho da reação. No caso do meu catalisador, e por favor anota aí, ser humano, catalisador com S, não é com Z. Eu não sei porquê, há uma grande tendência de muita gente colocar com Z. Coloque com S. Catalisador é uma substância que diminui a energia de ativação e, como consequência, acelera a reação. Você entendeu a frase completa? Não, muitos livros trazem apenas uma substância que diminui o tempo da reação, ou seja, acelera. Mas é importante levar em consideração o parâmetro energia de ativação. Olha aqui, são dois morrinhos. Imagina que eu tenho que carregar um pacote, pedras, até o outro lado. Eu posso escolher esses dois caminhos. Um caminho onde o morro é maior, ou um caminho onde o morro é menor. Mas esse caminho onde o morro é menor, eu tenho que ter um incentivo. Eu tenho que ter uma substância que diminui essa energia mínima necessária. Vamos pensar no quê? Um carrinho. Imagina que eu peguei essas pedras. Aqui, eu tenho que passar sozinho, carregando a pedra no braço. Aqui me foi disponibilizado um carrinho. A energia necessária para eu levar essas pedras vai ser muito menor. Tá? Então, ele diminui a energia mínima para ocorrer a formação do complexo ativado, da colisão efetiva. Tudo bem? Se eu necessito de menor quantidade de energia, a reação é muito mais rápida. Então, aqui, com o catalisador, a reação é extremamente mais rápida do que o sem catalisador. Mas é importante você levar em consideração o seguinte, gente. O catalisador, ele não participa da reação. O que quer dizer o não participar da reação? Quer dizer o seguinte, ele não é consumido. Os novos veículos têm um catalisador no escapamento, para justamente converter o poluente mais rapidamente. Então, o que acontece? O catalisador ali, ele não diminui de massa. Ele só auxilia o processo. Ele só diminui a energia de ativação. E no caso dos carros, pode ser utilizada platina. Tá? Então, é importantíssimo essa observação. Ele não é consumido, ele não é gerado. Ele só participa e diminui a energia de ativação.
Tudo bem? E vocês vão ver que quando tem um catalisador, o gráfico tem esse aspecto de energia de ativação menor. Mas, para os dois casos, o ΔH, o que é mesmo? A variação de energia ou variação de entalpia. É a mesma. Eu só estou variando a energia necessária para o processo ocorrer. Mas, ao final, energia final menos inicial será a mesma. Tudo bem, ser humano? Fácil aí? Tranquilo? Então é o seguinte, gente. Alguma dúvida? Coloca aí no meu chat, faz comentários e, por favor, não esqueça de curtir, dar um like e se inscrever no meu canal. Fabião da Química tá lá, tem muito mais aula para vocês e por hoje é só. Muito obrigado e nos vemos mais falando sobre química. Obrigado. Tchau, tchau.